Fala pessoal, Rafa aqui, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho trazer algumas dicas de como começar na fotografia, para quem está começando, para quem quer iniciar. Para começar, eu acho que a parte mais importante da fotografia é a luz, né? Então tem até aquela frase que é muito falada, luz, câmera, ação. Não é à toa que luz vem primeira. Fotografia já diz, né? Foto, luz, grafia, escrita. Então escrever com a luz. Então para mim a primeira coisa que todo mundo deve aprender, isso antes de aprender a mexer na câmera, isso antes de qualquer coisa, é saber reconhecer a luz, né? Saber a importância da luz, como a luz se comporta em situações diferentes. Então isso não precisa ter câmera, não precisa ter nada na mão, porque a gente consegue estudar apenas olhando. E principalmente para quem curte um filme, para quem curte cinema, assistir filme reparando na luz, né? Então tem vários filmes que tem diretores de fotografia que são premiados, então dá uma olhada que eles, assim, é muito incrível o quanto você pode extrair de informação em filme, né? E também onde eles usam cada luz, né? Tem diferentes luzes e diferentes situações e tem que usar uma luz específica, então a luz para mim é o básico para começar a fotografar, precisa aprender, fechou? Então primeira dica é reconhecer luz, é saber enxergar a luz com os próprios olhos. Isso vai fazer muita diferença. Segundo tópico, pesquisar sobre a história, né? A história da fotografia, e essa história da fotografia não fica só ali segmentada à fotografia, mas sim aos artistas, aos pintores, né? Essa classe de artista que trabalhava muito com luz, com a fotografia. Então pesquisem e vejam como que era criado essa parte de arte, de pintura, como que eles usavam as luzes. Então isso é muito importante para a gente gente vai começar a criar o nosso estilo, o nosso olhar. Então tem fotógrafos que gostam mais de uma luz mais marcada, tem outros que gostam de uma luz mais suave, e isso vai ser o principal para você conseguir ter uma diferenciação. Então a luz é o que vai mais te trazer, te fazer diferente de um outro fotógrafo. E com a gente indo atrás da história, a gente consegue aprender um pouquinho mais como os pintores eles usavam isso a favor deles, né? Eu acho que é super válido vocês darem uma pesquisada em várias obras do mesmo pintor, para vocês verem como que era usado, para vocês acharem ali o que era bem parecido, como era parecido uma pintura da outra, né, em termos de luzes. Então acho que isso é super válido para vocês entenderem melhor de luz, entender um pouquinho melhor de como era feito as coisas e até mesmo para ver como equipamento não faz diferença, né? Porque hoje em dia tem muita gente que reclama porque a câmera é ruim de foco, porque a câmera não faz isso, porque a câmera era aquilo, mas antigamente os fotógrafos faziam fotos incríveis com uma câmera que tinha recursos super limitados em comparação com as câmeras de hoje. Então a gente consegue aprender com eles, né? A gente consegue ter uma visão melhor dessa parte de fotografia e sair também um pouquinho dessa o equipamento é ruim, né? Uma coisa que todo fotógrafo no começo acha que vai melhorar a fotografia é trocar de equipamento. Isso não é verdade. Como eu falei em um vídeo anterior, eu não vou mentir que câmera não faz diferença. Faz e muito, mas você tem que saber o que você precisa. Então eu sempre falo para alguém que me pergunta quando trocar de câmera, é quando sentir falta de algo, né? Se você não sente falta, se você só está naquela, é porque vai melhorar minha fotografia, não troque de câmera, porque isso não vai melhorar sua fotografia, tá bom? Então, segundo tópico, estude sobre história, pintores, artistas, e a gente tem muito que aprender com eles. Terceiro tópico, aqui a gente vem mais para a parte prática, que daí seria sim, de fato, a mexer com câmera, né, e entender como a câmera funciona. Isso na prática é de um jeito, né, a teoria parece um pouquinho mais difícil, mas com o passar do tempo acaba sendo bem fácil
E para isso você não precisa nem ter a câmera de fato, né? Eu, quando comecei a estudar fotografia, eu aprendi tudo no YouTube e eu nem tinha a câmera na mão. Então dá para você pegar a teoria e tentar entender um pouquinho para quando pegar a câmera já ter essa teoria, né? Saber como lidar com a câmera. Hoje em dia é muito fácil de ter uma câmera e todo mundo começa pela câmera e depois vai atrás de estudar. E querendo ou não, o fotógrafo, né, a grande maioria das pessoas que começam a fotografar, a gente acaba sendo meio que inverso do que qualquer outra profissão. Que qualquer outra profissão a gente precisa aprender a teoria, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer as coisas e depois a gente vai fazer o prático. Imagina um médico com um bisturi sem o teórico. Seria um desastre, né? Então, na fotografia acaba sendo a mesma coisa. Claro que a gente pode praticar, a gente pode fazer coisas sem saber, que não vai ter problema nenhum, mas sabendo a gente vai conseguir criar algo melhor. E para isso eu acho que ter essa teoria de como a câmera funciona, saber sobre o ISO, sobre a velocidade, a abertura, isso é o básico para a gente ir para a câmera de fato. E para isso, para aprender esses pilares da fotografia que a gente chama, que é a abertura, o ISO e a velocidade, basta o celular. A gente consegue fazer isso com o celular. Então tem alguns aplicativos para você deixar o seu celular meio em modo, né, um modo mais profissional, que você consegue regular esses pilares aí que a gente chama. Então você consegue ir criando essa parte e saber lidar com cada coisa. Então dá para praticar com o celular sim, dá para fazer coisas muito boas sim. E voltando até com a luz, mais vale a qualidade da luz, né, do que o equipamento, porque se você tem uma luz bacana e um equipamento mediano ali, um equipamento de entrada, você consegue fazer algo bacana. Se você tem o inverso, se você tem uma luz ruim e uma câmera muito boa, provavelmente você não vai conseguir um resultado satisfatório. Então, aprender esse básico da fotografia, e tem vários canais que falam sobre isso, até se vocês quiserem que eu faça algum vídeo falando sobre os 3 pilares da fotografia, deixa nos comentários que eu faço para vocês. O quarto, eu volto para a luz, né? Porque o primeiro era saber enxergar a luz, o primeiro era identificar a luz. No quarto, eu volto para a luz, mas aí já a parte para a prática. Então é saber como montar cada luz. Então eu quero uma luz mais dura, eu quero uma luz mais suave e saber aplicar cada uma. Porque não existe luz ruim, existe uma luz para cada situação, né? Então tem luz suave que a gente usa para determinadas situações e luz dura que a gente usa para outras situações. E também posicionamento. Então essa parte prática, como, né, já falei, você vai aprender meio que na prática. Tem vários canais também de iluminação que falam sobre isso, que são mais voltados para a iluminação. E é muito importante você saber isso, né? Muita gente opta por ter só iluminação natural, né, que é a luz do sol, e não usar flash, não usar LED, mas eu acho super importante, mesmo que não vá usar, saber usar. Muita gente fala que é difícil, não gosto, e a maioria dessas pessoas que falam que não gosta de flash não sabe usar a fundo o flash, né? O flash ele é um aliado ali muito poderoso para criar coisas mais criativas. Tanto o flash quanto o LED, né? O LED ainda acaba sendo um pouquinho mais fácil, porque você consegue saber como que vai ser o resultado vendo o visor da câmera. Mas o flash acaba sendo um pouquinho diferente e tem, né, os prós e os contras de cada um. Então tem que saber como fazer uma luz, tem que saber como montar, a diferença de cada luz, quando usar cada luz. E eu acho que isso também é algo muito importante, muito mesmo, que vai fazer a diferença, como eu falei no primeiro tópico, é o que vai fazer a diferença de um fotógrafo para o outro, é como usa a luz. O quinto talvez seja bem importante, um dos mais importantes também, quando a gente passa a fotografar para os outros, né? Quando vira um negócio de fato, que é como gerir todo o negócio. Então, uma das coisas que ninguém fala, o que a gente menos faz é fotografar. Então, quando a gente monta a empresa, quando a gente tem uma empresa, o que a gente menos vai fazer
é fotografar, é ficar com a câmera na mão. Atrás disso tem toda a parte de gestão, então saber estudar a gestão de negócio é super importante, é muito importante mesmo. Se você não quer ir para o buraco, né, tem que saber gerir o negócio, tem que saber fazer marketing, tem que saber como lidar com a parte financeira, tem que saber toda a parte, essa parte administrativa. Então tem que estudar muito e acredito que para cada hora de fotografia que você estude com a câmera, você tem que estudar 1 hora para gestão de negócio, né? Então teria que ter ali 1 para 1 e é o que menos acontece. Geralmente o fotógrafo fica ali só focado em querer aprender uma técnica nova, aprender uma luz, aprender isso, aprender aquilo, saber o equipamento e esquece dessa parte de gestão, que é uma parte muito importante, muito mesmo. Isso é importante para qualquer negócio e até para a nossa vida pessoal, né? Então, saber gerir o negócio, saber administrar as coisas ali é muito importante. Saber vender o nosso negócio, né? Porque isso acontece com muita gente, de reclamar que alguém que tem um trabalho inferior, talvez, venda mais do que ele que tem um trabalho que seja, sei lá, melhor na visão dele. E isso cai na parte de vendas. É preciso saber vender, né? Você tem que saber vender o seu peixe. Não adianta nada você ter uma foto incrível se você não sabe vender. Então, fotos bonitas hoje em dia, qualquer fotógrafo faz. Então você tem que saber vender, você tem que saber mostrar toda essa parte que você tem, né? Que cairia na parte do marketing. Então, você precisa estudar muito essa parte de gestão. E isso é muito importante mesmo, tá? Senão as coisas não dão bom, não. Próximo tópico, edição e tratamento. Essa é uma parte importante, né? Tem pessoas que gostam de um tratamento mais puxado, outros que gostam de um tratamento mais leve, mas eu acho que todo trabalho precisa ter essa parte de edição e tratamento. E por que eu deixei ela depois, né? Seguindo na ordem aqui, eu deixei ela depois da gestão. Porque fotografia hoje em dia é muito fácil de encontrar bonita, né? Como eu falei no tópico anterior, é muito fácil você achar uma foto bonita. E aí quem vai decidir isso é quem sabe vender, quem sabe mostrar, né? Eu sempre falo que a diferença entre um fotógrafo bom e um fotógrafo ruim é que o fotógrafo bom não mostra suas fotos ruins. E isso é muito verdade. Então, a edição e tratamento é super importante, ela vai fazer parte de toda a identidade ali do fotógrafo, né? Vai te deixar diferente do outro fotógrafo, mas não é a parte mais importante. Muita gente acaba saindo comprando preset daqui, preset dali, preset de fulano, preset de ciclano, e não é isso, gente. A parte de edição e tratamento tem que ter ali o seu estilo, tem que ter a sua visão, né? Tem que ser você. Então, mas é importante você aprender a fazer isso, você aprender a tratar uma foto legal. Às vezes as pessoas gostam de uma coisa mais puxada, às vezes gostam de uma coisa menos puxada, e você vai ter que decidir para que lado ir, porque às vezes no começo acaba sendo complicado e vira uma salada de frutas, às vezes um trabalha de um jeito, às vezes o outro trabalha de outro, e você não tem uma identidade, né? E o que vai te gerar um trabalho é quando você tiver uma identidade bacana, quando você tiver ali um trabalho sólido, que todo mundo olha e reconhece, aquela foto é de fulano por causa do tratamento, por causa da edição. Então as pessoas começam a te reconhecer. Claro, não são todas, mas algumas pessoas conseguem reconhecer pelo estilo de tratamento que você tem. E isso é muito importante, isso é o que vai te vender, isso é o que vai te deixar na frente dos outros, porque é uma garantia que você dá para o cliente do que ele vai receber, né? Alguém que trabalha de uma forma que uma foto é de um jeito, a outra é do outro, o cliente fica meio perdido porque ele não sabe o que ele vai receber, certo? Então será que eu vou receber assim ou será que eu vou receber assado? Eu gostei mais dessa, mas e se ele me entregar desse jeito? E aí acaba caindo naquele negócio que muitos fotógrafos não gostam, que é o cliente usar filtro. Ele vai lá, coloca no Instagram e coloca o filtro do Instagram. Por quê? Não está do jeito que ele viu, talvez, né? Então, às vezes você mostrou um trabalho para ele, mas só que entregou um outro. Então, é muito importante ter essa identidade na parte do tratamento, né? Da parte da edição da foto. E é isso, gente. Então, tenham cuidado nessa parte de tratamento e edição para não pesar, não carregar muito a mão
e também não virar essa salada de fruta aí com cada foto de um jeito. Claro que tem alguns trabalhos que vai exigir um outro tipo de edição, né? Principalmente quando é um trabalho publicitário, que eles vão te falar como eles querem a foto, mas aí é totalmente diferente, é um outro nicho, então acaba sendo diferente. Mas para ensaio, para casamento, para coisas mais que você está ali direto com a pessoa, que não é algo para propaganda, algo do tipo, você precisa ter uma certa identidade visual muito alinhada ali, que vai ser o seu diferencial. E esse tópico agora que eu vou falar é uma das coisas importantes, assim, muito importantes, que é para quem já começou a trabalhar, para quem já está ganhando dinheiro com a fotografia, que é para ter projetos pessoais. Continuar fotografando para você, porque quando a gente começa a trabalhar, a gente fotografa muito para o cliente. Claro que a gente coloca ali o nosso jeito, coloca o nosso olhar, coloca a nossa identidade, mas a gente não tem a liberdade de fazer tudo o que a gente gostaria, né? Na maioria dos casos. Então, tenha projetos pessoais, tenha projeto para você, tenha fotografias para você que você gostaria de ter sem ter que garantir um resultado. Então chame um amigo, chame uma amiga, chama algum modelo e vai para algum lugar que você gostaria de ir e faça as fotos que você gostaria de ter, né? Então eu acho que isso é muito importante para você manter aquele gosto pela fotografia, porque senão isso acaba perdendo, né? Você acaba perdendo essa parte de fazer a fotografia porque você gosta, porque é um negócio que você quer fazer. E vira um trabalho qualquer, vira um trabalho que você está ali porque você precisa ganhar dinheiro e só. Então, façam os projetos pessoais de vocês, façam o que vocês teriam vontade, não parem de fazer isso, porque é muito importante para você manter esse gostinho a mais na fotografia, né? Quando a gente começa a fotografar, a gente fotografa a florzinha, a gente fotografa a formiga passando, a gente fotografa de tudo e a gente gosta, né? Por mais que passe tempos e você fale, nossa, o que eu fiz aqui? É um negócio que é gostoso e você tem que manter isso. Mantenha isso que você vai ter sempre esse gostinho a mais pela fotografia, sabe? Eu acho muito importante isso para não cair só, para não virar só um trabalho que qualquer um tem que fazer e pronto, só por dinheiro. Então mantenha os projetos pessoais, pessoal. Aqui é o último tópico que eu deixei aqui, que eu vou falar, e é algo que muda muito mesmo, e poucos passam pela experiência, que é de ser fotografado, né? Chama alguém que você conhece para te fotografar, faça autorretratos, se fotografe, seja fotografado de alguma forma, porque isso muda muito a sua percepção do que fazer e como fazer quando as pessoas estão na frente da câmera, como tratar as pessoas, porque é muita diferença, né? Se você não gosta, por mais que você não goste de ser fotografado, faça um ensaio, pague um fotógrafo, chame um amigo que fotografa também, mas seja fotografado. Isso vai mudar muito a sua visão de como fotografar, de como lidar com o fotografado, né? E isso em casos de pessoas, né? Se está fotografando pessoas. E pratique, gente. Pratique muito, né? Pratique todo tipo de fotografia. Para quem está começando, é muito importante fazer todos os tipos de fotografia. Até mesmo sem cobrar nada, sei lá, pedir para alguém para ir junto ou algo do tipo, para saber o que gosta e o que não gosta. Porque aí você consegue focar nos estudos do que você gosta, né? Às vezes você não gosta de fotografar pessoas, então você vai fotografar produtos e você vai descobrir isso fotografando, né? Então, e é difícil de você saber fazer esses testes com clientes, porque você não vai poder errar, né? Você não vai poder fazer da forma que você gostaria de fazer. E aí você vai ter que fazer e às vezes sem gostar não vai ficar tão legal e vai dar dor de cabeça isso, né? Não vai ser legal. Então, fotografem de tudo, peçam para fotografar com alguém que vocês admiram, peçam para fotografar com fotógrafos de outras áreas, para vocês saberem o que vocês gostam, para saber o nicho que vocês vão se especializar, tá? Eu vou deixar alguns canais, né, que eu, como eu falei no começo, que eu acompanhei, que eu acompanho,
Vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Dá uma olhada, vai lá saber como que é o trabalho de cada um, como que cada um faz o trabalho e vejam que cada fotógrafo tem o seu estilo, tem o seu olhar, né? Tem a sua identidade. É isso, gente. As dicas que eu tinha eram essas. Se vocês têm alguma coisa alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, deixa nos comentários que eu vou ler, eu vou responder todo mundo. Se tiver algum vídeo específico que vocês queiram que eu faça, me falem, deixe nos comentários também. Se você não conhece meu trabalho, vai lá no Instagram, vou deixar linkado aqui também. E não esquece de curtir nosso vídeo se você gostou, de se inscrever no canal e nos vemos em breve.